E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje é dia de mais um vídeo baseado na temática da arte de cada mês, que a gente está vendo um pouquinho, né? Menos de 1% de cada arte aí de alguns países, né? Algumas regiões do mundo, não totalmente, senão seriam vídeos de mais de 3 horas, mas enfim, é o que a gente pode fazer por enquanto. E na pintura de hoje, que inclusive faltou mês passado, mas eu decidi não fazer porque eu já estava um pouquinho enjoado e também sem muita ideia do que fazer com a temática chinesa, tá? Até porque eu acabei fazendo um desenho do Naruto. E aí pegando esse negócio de anime, que também pode ser considerado arte aí, dependendo da proposta. E aí dessa vez eu trouxe uma representação, novamente naquela técnica que a gente está fazendo, né? Em pedaços de cartolina de embalagem já usada, guache escolar, e usando apenas pincéis chatos assim. E primeiro a gente faz sempre o degradê, né, o fundo do desenho, e depois a gente faz a imagem, que é o centro de interesse, né, que é o assunto, em contraste, né, com nanquim ou tinta preta, no caso se você não tiver nanquim. É uma pintura, um tipo de pintura muito fácil de se fazer, independente da sua idade. Não é, acho que não tem nenhum perigo de você fazer aí, dependendo, né, a menos que você vá engolir tinta. Então aí já no caso precisa da ajuda de um adulto, mas acho que de 10 anos para cima não tem problema nenhum. E principalmente quanto mais habilidoso você for e mais imaginação você tiver, as possibilidades são inúmeras. E dessa vez eu decidi brincar um pouco com isso, tá bom? No caso eu decidi fazer a igreja. Deixa eu pegar aqui a Catedral de São Basílio, né? Que eu tô aqui com a minha colinha, porque é interessante você ter uma pauta, né? Já que a gente tá fazendo sem roteiro, tá? Essa, no caso, é a Catedral de São Basílio. Ela tem uma história assim meio fantabulosa, porque ela tem a história que os historiadores têm os fatos, têm os registros para poder comprovar, e um monte de lendas por trás, entende? Um monte de lendas que envolvem tanto o governo do Czar IV, que é o Ivan Terrível, né? Esse cara era um maluco aí que gostava de fazer picadinho das pessoas, ele tinha, sei lá, cara, ele era muito mal. E tanto a parte da União Soviética, né, das revoluções russas, que ela quase foi destruída. Então o que foi basicamente a Catedral de São Basílio? Essa igreja que parece mais um parque de diversões de tão colorida, muito bonita, entendeu? Dá vontade até de, se possível, comer ela, essas torres. É muito bonita essa igreja, é muito criativa. Ela basicamente foi criada por dois arquitetos, o Barma e o Postnik. Vocês não se incomodem se vocês ouvem um cachorro, alguém gritando, até porque aqui em casa tem muito bicho, inclusive no vizinho, na casa do vizinho. E foi criado por dois arquitetos, o Barma e o Postnik, a pedido do Ivan IV o Terrível, tá? Esse prédio foi construído lá na Praça Vermelha, lá em Moscou, e acabou virando com o tempo não só o cartão postal, mas um ícone da arquitetura no mundo todo. Basicamente, milhares de pessoas vão à Rússia anualmente, ou iam, né? Agora com o Covid, isso agora só vão poder, sei lá, comprar uma live virtual, né? Pedir para alguém gravar ali ao vivo. Pode até ser uma boa, né? Fazer uma live virtual da igreja lá de São Basílio, ó, é massa, da catedral, é massa. Mas poder ir lá mesmo agora só daqui a 2 anos. Mas quando elas iam, nossa, iam milhares de pessoas na Rússia, principalmente só para ver essa bendita catedral. E diz a lenda que depois que eles fizeram, eu tinha um professor que falou que o Czar falou para eles assim: vocês conseguem construir um prédio mais bonito do que esse? Eles falaram sim, aí foi lá e matou os dois. Tem outra lenda que fala assim: porque ele era muito mal. Vocês conseguem, quer dizer, ele fez assim: para vocês não fazerem, não construírem para mais de ninguém um prédio tão bonito quanto esse, né, uma catedral tão bonita quanto essa, eu vou cegar vocês. Então mandou o pessoal furar os olhos deles, ou enfim, cegar de outra forma. Porém, tem registros que, se eu não me engano, o Postnik, ele ainda foi contratado anos mais tarde para fazer outras construções. Então, assim,
são teorias, são lendas, né? Mas basicamente o cara era muito mal. Só que eu acredito que pelas fontes que a gente tem, que esses dois arquitetos conseguiram aí sobreviver e continuar fazendo construções belíssimas como essa. E o santo que acabou tendo seu nome de referência para batizar essa catedral, que é o São Basílio, era um eremita na época de Ivan IV. Ele era um eremita que na época o pessoal chamava ele de louco por Cristo, porque ele era meio doido, sabe? Ele andava pelas ruas de Moscou, peladão, e fazendo previsões. E parece que ele também, essas previsões afirmavam ao povo que aconteciam. Então o Ivan IV acabou se, como é que eu posso falar assim, se admirando com essas previsões dele, com essa persona aí, e quando ele morreu ele foi canonizado, e aí depois eles batizaram o nome dele. Essa catedral, ela acabou quase sendo destruída duas vezes, uma lá no século XVIII, se eu não me engano, foi em 1800. Eu vou deixar a fonte na descrição do vídeo, tá? É porque agora falando fica difícil de achar aqui a data certinha. Mas ela foi quase destruída primeiro pelos os franceses na companhia de Napoleão Bonaparte e depois pelo pessoal da Revolução Francesa, não, meu Deus, pelo pessoal da Revolução Russa. Por quê? Porque é bom lembrar que durante a Revolução Russa você tinha meio que um período de negação à religião, entendeu? De tentar interromper todos os credos ali, porque o comunismo, pelo menos o que eles estavam tentando impor, ia contra a religião. Ele enxergava a religião com maus olhos. E, por sorte, alguns arquitetos, algumas pessoas conseguiram ali convencer as autoridades a poupar as construções históricas. E, cara, isso foi uma coisa muito boa. E uma coisa que eu não sabia, lá pro século, essa catedral só toma essa forma bonita, essa forma completa, lá pro século XIX. Isso eu não sabia, mas é uma coisa, é muito bom que isso foi preservado, porque imagina você perder uma coisa belíssima dessa. E no vídeo de hoje eu decidi fazer essa pintura como as outras, né? Passando assim um pincel, fazendo aquele degradê, para em seguida poder fazer só mesmo esse contraste. Mas foi interessante, jovens, que eu tentei me basear na bandeira da Rússia. A bandeira da Rússia, ela representa o céu gelado que eles têm quase todos os dias, entendeu? Que eu não sei porque tem vermelho embaixo, mas se eu não me engano é azul, vai estar aparecendo a bandeira aí, azul no meio e branco em cima. Azul por causa, se eu não me engano, da floresta, né, que às vezes fica azul, e em cima o céu que fica branco. E aí eu tentei fazer isso, né, acabou ficando meio que um final de tarde, né, com atrás sendo vermelho. Tem esse azul e vai clareando mais para cima, e eu decidi fazer uma névoa no final da pintura, uma neve, uma nevasca com um pouco de guache branca, né, e o auxílio de uma escova de dentes usada. Não é a minha escova, mas a gente tem esse costume, brasileiro tem esse costume de reaproveitar objetos de uso cotidiano. E aí eu usei ali, fiz ali, respinguei um pouco e foi bem legal, deu pra fazer essa neve e eu gostei bastante do resultado, foi muito divertido fazer esse desenho. E cara, sinceramente eu tenho muita vontade de viajar ao mundo, principalmente lá pra Iugoslávia, visitar os monumentos de arte brutal, o brutalismo lá, foi muito, se expressou muito de forma interessante. Vai ter vídeo no canal, tá? Mais tarde, eu não posso prometer por enquanto, mas ainda vai ter vídeo no canal sobre o brutalismo. Eu acho um momento da arte muito interessante, arte modernista. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Jovens, tentem fazer uma coisa assim, tá? Se vocês tiverem algum material em casa, tentem aproveitar isso se vocês tiverem tempo também, é bem divertido. Se você gostou desse vídeo mesmo, então dê like triplo e compartilha. Curte nossa página no Facebook, assim como nossas outras redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês realmente estejam gostando desses desenhos, tentem fazer, tá? Eu trago com muito amor, muito carinho, me divirto bastante fazendo e isso ajuda a dar uma variada no canal. É isso, meus jovens, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!